Então pegue a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13. O contexto do que está acontecendo aqui é o seguinte: Jesus está no alto de uma montanha, ministrando já há várias horas aquele que é conhecido como o Sermão da Montanha. E Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai ensinar muitas coisas, amado. Ele vai ensinar o que a pessoa precisa fazer para prosperar, o que ela precisa fazer para ser feliz, como que ela deve conduzir a vida dela com outras pessoas. Mas quando Jesus ele vai falar de salvação, ele vai falar isso que nós vamos ler agora no versículo de número 13 e 14. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela, ou que a encontram. Vou ler novamente. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Você está vendo que Jesus ele está mostrando dois caminhos, mas ele diz que só tem uma escolha. Você crê que Deus ele vai falar com você? Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nesse momento, meu Pai, nós vamos ouvir a Tua voz e pedimos ao Senhor, meu Deus, que venha falar conosco. Meu Pai querido, o Senhor está, meu Pai querido, recolhendo, ajuntando a Tua igreja, porque em breve, meu Pai querido, o grande dia da volta do Senhor irá acontecer. E é por isso, ó Pai, que eu peço ao Senhor, fale o Senhor mesmo com a tua igreja. Usa, Senhor, a minha vida só para falar até onde o Senhor permitir. Mas, meu Deus, que o teu Espírito Santo, enquanto a palavra estiver sendo ministrada, venha, meu Deus, falando aos corações de cada vida aqui presente, de cada pessoa que saiu da tua casa, que o Senhor permitiu que estivesse aqui. Então, meu Deus, tira toda a incapacidade da nossa vida de compreender as coisas que são de cima e fale conosco, meu Deus, da tua maneira, do teu jeito, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Jesus, ali no Sermão da Montanha, ele vai mostrar, amados, muitas coisas. E ele vai falar que muitas bênçãos nós podemos alcançar. E, amados, a maior bênção que uma pessoa ela pode ter é a bênção da salvação. Não existe bênção nesse mundo que se compare à bênção da salvação. Por mais que nós necessitemos em algum momento ou em vários momentos da nossa vida de prosperarmos para manter a nossa vida, para termos uma vida digna e tranquila, a prosperidade, ela é passageira, a salvação, ela é eterna. Por mais que nós precisamos de saúde para estarmos até vindo para os cultos, para trabalharmos, para prosseguirmos, amados, a saúde, ela é passageira,
e a salvação, ela é eterna. Por isso que a salvação, ela não pode ser comparada com outras bênçãos, porque ela é incomparável. E Jesus, ele vai mostrar aqui nessa passagem o porquê que nós precisamos buscar tanto por salvação. Você que está aqui nessa noite, você precisa buscar pela sua salvação, pela sua vida com Deus, pela caminhada, porque é a maior bênção do Senhor. Mas, amados, consequentemente, depois que buscamos pela nossa salvação, nós pensamos em buscar pela salvação da nossa família também. Porque nós almejamos o céu e não adiantaria muito para nós subirmos e vermos a nossa família perecer, ficar para trás. E essa será a realidade de 80% das pessoas que estão na igreja, ou até mais. Eles irão para o céu e suas famílias irão ficar para trás. Ô pastor, eu não gostaria disso. Mas, amados, quanto à relação da salvação da nossa família, nós não podemos fazer muita coisa, porque a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que a salvação, ela é individual. Ninguém sobe para o céu ali, agarrado no calcanhar de alguém, ou de mãos dadas, de braços dados com alguém. Jamais. A salvação, ela é individual. O que nós podemos fazer com a nossa família? Eu tenho certeza que você que está aqui, quantas vezes você não teve vontade de pegar aquele familiar pelo pescoço e falar, você vai para a igreja agora e pronto, acabou, e sentar ela no banco e falar, ouve a palavra, se converte e serve a Jesus. Talvez você já teve esse desejo, mas, amados, não adiantaria de nada, que seria uma falsa entrega. O que a Bíblia nos orienta? Orar para que o Deus de paz, o Deus Todo-Poderoso, que um dia nos alcançou, ele alcance a sua família também. Quem entende isso também, diga glória a Deus. E Jesus, quando ele vai ilustrar a salvação, ele ilustra aqui dizendo que existem dois caminhos, mas uma só escolha. Diz aqui no versículo 13 e 14, assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Olha só o que Jesus ele está dizendo primeiramente, que existe um caminho que tem uma porta muito larga, ampla, e assim como a porta larga, tem um caminho muito largo e amplo. Só que as pessoas que andam por esse caminho, elas vão andar confortáveis, porque não precisa fazer muito esforço. A pessoa, ela anda mais tranquila, ela pensa que é livre por causa do espaço que tem. Mas o final desse caminho, que tem a porta larga e o caminho largo, é um caminho de perdição. Tem um abismo no final desse caminho largo, que as pessoas não se esforçam, que vai levar elas para a condenação. Então diga assim: porta larga, caminho espaçoso, final é perdição. Grave isso na tua mente. E Jesus aqui no versículo 14, ele vai dizer assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Jesus ele está dizendo que tem um outro caminho, que a porta é muito estreitinha, que não passa nada a não ser a pessoa. E assim como a porta, o caminho que vem após ela é um caminho muito estreito, que às vezes a pessoa, ao passar por ele, vai até se machucar em alguns momentos. Mas no final desse caminho tem a salvação, tem a vida eterna, tem o paraíso, tem o céu. Amém? Então diga: caminho estreito, porta estreita, final salvação. Amém? Amados, Jesus ele vai dizer que por causa da porta ser larga e o caminho ser espaçoso, muitas pessoas preferem ele. Mas as pessoas que entram pelo caminho espaçoso,
que leva para a perdição, elas não entram pensando assim: eu vou me perder, eu quero ter uma vida miserável, eu quero ir para o inferno. Não, é porque quem entra pela porta larga, ele não consegue ver a perdição que está no final. E aí aquela pessoa que não gosta, que não quer fazer muito esforço na vida, que quer viver a vida mais à vontade possível, ela vai ver o caminho largo, a porta larga, e vai falar assim: é essa porta que eu quero. Porque eu não gosto de sofrer, eu não gosto de abrir mão de nada. Então, para mim, esse caminho é o melhor. E, amados, teoricamente, olhando aos olhos humanos, o caminho mais confortável e agradável é o da porta larga, é o do caminho espaçoso. Só que, amados, diz a palavra do Senhor que tem caminhos que para o homem ele pensa que é bom. Diz aqui, olha, em Provérbios capítulo 14, vamos ler isso na Bíblia para você entender que às vezes você pensa que o caminho que você pensa em seguir é um caminho bom. Mas em Provérbios 14, no versículo 12, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, olha, Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ao final, dá em caminhos de morte. Ou seja, a pessoa ela pensa que é bom, mas ela vai ver no final que o caminho é ruim. Por isso que eu peço para você, amado, tenha muito entendimento para escolher o melhor caminho, porque é uma escolha única e exclusivamente sua. Pastor, mas Deus, como que ele fica nessa história das nossas escolhas de caminhos? Deus, ele fica completamente neutro. Deus, ele não vai se meter nessa situação, porque Deus, ele tem princípios que ele não vai contra eles. E nós vemos a palavra do Senhor, que Deus, quando é relacionado à obra dele, ele não dá opção para a pessoa. Ela tem que fazer do jeito que Deus ele manda. Mas há momentos na palavra de Deus que Deus ele nos dá a opção de escolher, e isso é chamado como livre-arbítrio, livre escolha. Deus ele não se envolve. E a pessoa ela é livre para escolher o que quer. Ela só não pode reclamar do final. Igual, por exemplo, Deus ele vai criar o homem. E ali Deus, ele vai fazer todas as árvores frutíferas e colocar ali no jardim do Éden, e vai deixar disponível a árvore da vida e todas as outras árvores, e ele vai colocar uma árvore específica no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele vira para o homem e fala: olha, me obedeçam. Todas as árvores que estão aqui, vocês podem comer e comer à vontade. Mas desta árvore que está no meio do jardim, você não deve comer delas. Deus ele deixou ali disponível para o homem escolher o que ele iria fazer. E amados, você sabe muito bem que o homem, ele vai escolher desobedecer a Deus. E as pessoas ficam assim se perguntando: pastor, por que Deus ele não fez o seguinte, ele dificultou para o homem um pouquinho mais? Por que ele não colocou uma cerca de arame farpado em volta ali? Colocou uma placa, ó, perigo, condenação. Você acha que se Deus tivesse feito isso, ia resolver alguma coisa? Quem aqui já passou numa cerca para ir num lote pegar manga verde para comer com sal? Tá vendo? Se ali a cerca estava ali, você foi, entrou, rasgou as costas, ai! Mas subiu no pé, pegou umas 5 mangas, pôs na sacola. Quando você estava em casa ali descascando, você fala: valeu a pena, viu? Passei pelo estreito, mas valeu a pena. Amados, o homem ele passaria pela mesma forma. O que faz a pessoa ela obedecer a Deus é o temor que ela tem do Senhor.
é a vontade de obedecer. Então a pessoa, ela é livre para escolher, ela só não pode reclamar do final. Você é livre. Até você estar aqui é uma escolha sua. Porque nós ainda não temos um ônibus que vai na porta das casas falando, vão para a igreja, vão para a igreja. Não temos. Estar aqui, você veio de ônibus, de Uber, de carro, a pé. Estar aqui foi uma escolha. Claro que o Espírito Santo, com a voz mansa e suave, foi falando ao seu coração. Mas você acha que o Espírito Santo falou só com nós? Falou com muito mais gente. Muitas pessoas foram convidadas até por você para estar aqui. Mas a pessoa falou, hoje está quente, mas eu vou para a praia. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou para o clube. Aí eu vou passear, hoje eu não vou para a igreja não. A pessoa ela é livre para escolher, ela só não pode reclamar do final. E eu vou mostrar para você aqui hoje como que é a vida de uma pessoa que escolheu viver e andar no caminho largo, na porta larga, e o final leva à perdição. E vou mostrar para você também como é a vida de uma pessoa que escolheu andar na porta estreita, no caminho estreito, e no final vai levar à salvação. A primeira característica, amados, dessa pessoa que escolheu viver uma vida porta larga, é que a pessoa tem uma vida de pecado. Ela tem uma vida de pecado. Faz parte dela isso. Ela decidiu viver em pecado e pronto, acabou. O pecado não constrange a pessoa mais. Ficou natural. A pessoa, ela assumiu aquela característica pecaminosa, ela acostumou a viver daquele jeito. E o problema é que essa pessoa que escolheu viver assim, ela pensa que está livre. E hoje está um tal das pessoas falar, me libertei da religião. Mas se libertou da religião e se algemou no pecado. Ela está presa do mesmo jeito. Aí aquela pessoa fica assim, se eu quiser fumar, eu fumo. Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser dançar, eu danço. Se eu quiser sair, eu saio. Se eu quiser me prostituir, eu me prostituo. Porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. É eu que pago as minhas contas. É eu que trabalho e que estou duro direto. Então eu faço com o meu dinheiro o que eu quiser, com a minha vida o que eu quiser. E pronto, acabou. A pessoa, ela assumiu uma identidade pecaminosa, pensando que é livre, mas na verdade a pessoa está vivendo uma ilusão. Ela é escrava do pecado. E uma característica muito comum de quem é escravo do pecado é que ele não gosta de ouvir a verdade. Diz aqui, ó, em João 8,32, um texto muito conhecido. A igreja praticamente sabe de cor. Abre lá João 8,32. Está escrito, e conhecereis a verdade o quê? A verdade vos libertará. Todo mundo conhece. Todo mundo olha para esse versículo e toma ele posse, toma esse versículo como esperança, mas quando Jesus, ele disse isso para as pessoas que estavam vindo, olha, quando vocês conhecerem a verdade vai libertar vocês. As pessoas que ouviram não gostaram. Sabe o que vai acontecer? Olha, versículo 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Sabe o que essas pessoas estão dizendo para Jesus? Quem que você está achando que é? Para falar que a gente é escravo. Quem que você está achando que é? É igual se fosse nos dias de hoje. É igual quando uma pessoa fala para outra, olha, você está bebendo demais. E daí? E daí? Quem trabalha sou eu. Não, mas meu filho, não pode. A senhora está achando que é o quê? Que é cristã melhor do que eu? Sabe porque a senhora vai na igreja? Sabe porque você vai lá, assiste o culto, você é melhor do que eu? Você vai para o outro céu? Você é crente hipócrita. Vira desse jeito, porque quem está escravo do pecado não gosta de ouvir a verdade. Meu filho, para de andar com essas pessoas. Chega lá o pai, meu filho, em nome de Jesus, sai desse caminho terrível que você está vivendo. Mas aí o filho fala, não, eu já sou de maior, sou dono do meu próprio nariz. Não, mas você está fumando, eu vi você tossindo a noite inteira.
Você cuspiu na parede inteira do quarto, está tudo amarelo aí, cheio de resina. Você está passando mal. E daí? Eu te pedi dinheiro. Não vamos para... Que igreja o quê? E aí a pessoa, ela pensa que ela é livre. Porque ela fala assim, quando eu quiser parar, eu paro. Quando eu quiser parar com os vícios, eu paro, porque eu sou livre. Só que eu desafio qualquer pessoa que está no vício a parar por conta própria. Para hoje. Pessoa que bebe, para agora. Não é assim, amados. Eu falava com os irmãos aqui, minha mãe, ela tinha um bar, um boteco, e ela abriu o boteco 5 horas da manhã. 5:01 chegavam lá tremendo. Desse jeito. E aí, enquanto não tomava um copo de cachaça na risca, a pessoa não parava de tremer. Era impressionante. Era a abstinência total. O pessoal fala, não vou beber não. Parei, nunca mais eu bebo. Vou provar para esse pastor que eu parei. Quando assusta, ela está assim, tremendo. Ela vai para uma festa, ela está sem lugar. Ela tem que cumprir, porque o vício, ele coloca um cabresto na pessoa, amado. É assim. Não, eu vou parar de fumar agora. Então para. 2 dias depois, você vai estar naquela abstinência, tratando as pessoas mal. Vai ficar aquela pessoa bipolar, xingando todo mundo. E aí vai se ver chorando. Aí de repente vai falar, fulano saiu da casa dele para me estressar, por isso que eu fumei. Não foi por causa de fulano que você fumou. Não foi. É porque você é escravo do pecado. É isso que acontece, amados. A pessoa ela precisa entender isso. Que é somente quando Jesus ele entra na vida da pessoa que ela consegue ser verdadeiramente liberta. E o problema é que as pessoas elas não imaginam que fim terão. Qual que é o fim que você acredita e pensa que uma pessoa que é escrava do pecado vai ter no final? Será que você pensa que Jesus ele vai mudar, que Deus ele vai mudar? Porque as pessoas elas devem que pensam assim, que ela vai estar chegando lá no céu cheia de pecado, ali cambaleando, e aí Deus vai olhar para ela assim de braço cruzado, com a cara de bravo, mas depois vai dar um sorrisinho e vai dizer, não, eu amo você demais, vem cá, me dá um abraço aqui, deixa esse negócio de pecado para lá, entra. Amado, será que você é inocente para pensar que assim que Deus ele vai receber a pessoa que tem uma vida de pecado? Não tem como. Amados, só vai entrar no céu a pessoa que tiver se adequado ao céu. Igual Jesus ele nos ensinou uma oração que você já ora ela muito. Mas essa oração, eu ouvi um pastor dizendo assim, se a Bíblia ela fosse uma música, o refrão dessa música seria, que seja assim na terra como é no céu. Ou seja, as pessoas que vão entrar no céu aqui da terra, têm que viver como o céu vive. O culto tem que ser semelhante como se cultua a Deus. A busca tem que ser como se busca a Deus. A confiança tem que ser igual. Se fosse o contrário, assim no céu como é na terra, meu irmão não precisava ter culto, que o céu ia ser do jeito que a terra é, mas não é. A pessoa que tem uma vida de pecado, se ela não escolher mudar de caminho, o final do caminho dela será caminho de perdição. Amém? Vai pensando aí, viu? Vai pensando. A segunda característica de uma pessoa que é escrava do pecado, que quer andar pela porta larga, é a pessoa, amados, que tem muito amor ao mundo. Tem pessoas que amam muito o mundo. E o amor ao mundo, segundo a palavra de Deus, não é algo bom para nós. Olha só o que diz em 1 João, lá no final da Bíblia, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, João,
ele vai dizer aqui o seguinte, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele vai ser direto aqui, olha. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Diga glória a Deus. O que é amar o mundo, amados? É você dançar a música que o diabo está tocando. É dançar conforme a música que o diabo ele toca. É você, por exemplo, viver segundo os princípios deste mundo, sobre os princípios que há na terra, e se esquecer dos princípios da palavra de Deus. Você acredita, amados, que tem pessoas que amam o mundo? E olha que o mundo é terrível. Você passa pelas ruas, às vezes você vê uma pessoa ali se drogando, igual eu já vi gente lambendo o chão, pensando que era pedra de crack. E você olha para a vida daquelas pessoas e fala, meu Deus, em nome de Jesus, volta, leva a tua igreja, tem misericórdia. Mas, amados, tem pessoas que adoram o mundo. Tem pessoas que adoram boca de fumo. Tem pessoas que adoram boteco. Você entra dentro, você passa na porta, vê o boteco cheio de pessoas. E fala, meu Deus, abre os olhos desse povo. Mas tem gente que ama isso. O mundo tem guerras, mas tem gente que ama as guerras. Tem pessoas que amam o mundo da maneira que ele é. E, amados, pregar a palavra assim no seco, da maneira que tem que ser pregada. Poxa, hoje você vai pregar uma palavra, a pessoa fala, ah, não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que as coisas não são desse jeito mais. Você recebe uma chuva de críticas, porque as pessoas viram e falam assim, ah não, o mundo mudou, as pessoas mudaram. Mas, meus irmãos, o mundo pode ter mudado, as pessoas podem ter mudado, mas Deus, ele não muda, a palavra dele não muda, e Jesus, ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Amém? Então a pessoa que ama esse mundo, ela gosta da porta larga, porque ela vai passar pela vida andando, sambando, dançando, e quando assustar no final da vida, o caminho de morte está ali. A terceira característica da pessoa que escolheu o caminho largo é que Deus para ela é só um detalhe. Ela não é um ateu. Ela é uma pessoa que até acredita em Deus, mas Deus para ela é um detalhe. Ela até consegue dizer para as pessoas, vai com Deus. O filho vem, ela fala, Deus abençoe. Quando a coisa está difícil, ela fala, só Deus. Mas ela não consegue servir a Deus. Ela não consegue ter vida com Deus, ela não quer vida com Deus. E aí quando a barriga dói, que a porta de emprego fecha, que o casamento está difícil, que a doença aparece, ela fala, não, eu tenho que ir buscar Deus, eu tenho que ir lá na igreja. Só que ela chega na igreja, ela não sabe nem o que fazer, porque ela não ora, ela não busca, ela fica perdida dentro do culto, porque ela não sabe como que funciona, como que as coisas são, porque ela nunca buscou a Deus de verdade. Deus na vida dela é só um detalhe, é só um detalhe. E amados, não tem como você servir a Deus de verdade se você na tua vida tiver um plano B. Eu ouvia um pastor, ele ministrando, e ele falava que um dia fizeram uma conferência, uma imersão teológica, e aí começaram ali vários dias só derramando conhecimento, derramando sabedoria. Só que isso, amados, é importante, mas não gera vida, não gera força, caminhada.
E aí eles, em um dia, decidiram deixar uma anciã americana que mora lá no Paraná fazer uma oração. E essa mulher, em 3 minutos, ela derrubou os castelos de areia daqueles homens, porque ela disse assim: vocês querem servir a Deus? Vocês querem servir a Deus? Não, não querem. Porque se vocês quisessem servir a Deus, vocês não tinham um plano B. A pessoa que vem para a presença de Deus e pensa assim: se não der certo, eu volto para o mundo. Se não der certo, eu faço isso. Amado, servir a Deus não pode ter plano B. Servir a Deus é, por exemplo, é nós fecharmos aqui a porta da igreja, pegarmos a chave da igreja e jogarmos fora. E se tiver que queimar esse imóvel, nós pegamos fogo junto. Porque nós aceitamos o preço, as consequências de sermos chamados por Deus. Isso é servir a Deus de verdade. É você olhar para as lutas e falar: eu passo essas lutas com o meu Senhor, com o meu Deus. Deus não é um detalhe na nossa vida, meus irmãos. Você tem que estar nesse culto hoje e parando para pensar: será que daqui a 10 anos você vai falar o quê? Eu tinha a palavra, eu tinha o conhecimento, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada para mudar a geração, mudar o pensamento das pessoas. Não preguei, não fiz nada. Então, você, para servir a Deus de verdade, você não pode ter um plano B. E a pessoa que, por exemplo, ela quer a porta larga, Deus para ela é só um detalhe. Se não der certo, eu volto para o mundo. Se não der certo, eu paro de buscar Deus. Você está entendendo isso? O que você quer da tua vida, hein? Será que é o caminho da perdição, hein? Mas eu vou mostrar para você aqui, em Mateus 7,13. Vamos lá de novo, porque você vai escolher no final. Jesus, ele vai falar também da pessoa que escolheu a porta estreita. E ele vai meio que soprar. Imagina, ele falou: você tem que escolher uma das 2 portas, a porta número 1 ou a porta número 2. Mas ele já chega soprando, dizendo qual que é a porta boa. Diz aqui em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está dizendo assim, ó: escolhe a porta estreita, é a número 1. Ó, tem a porta larga e a porta estreita. Uma é assim, a outra é assim. Mas ele sopra. Porque, amados, poucas pessoas elas encontram e se acertam com ela. Porque as características de uma pessoa que quer andar pela porta estreita é diferente. A primeira característica da pessoa que anda pela porta estreita é renúncia. A pessoa ela precisa renunciar. Porque a porta é estreita, amados, você não pode levar muita coisa. O caminho é muito apertado. A pessoa ela tem que deixar as coisas que ela trazia na vida para trás. Igual vou tentar ilustrar aqui para você da melhor maneira possível. Igual, ó, o Igor ele se converteu hoje. Ele se converteu hoje. E a pessoa quando se converte na presença de Deus, ela chega assim, ó, cheia de bagagem, cheia de coisa. Ela vem desse jeito para a presença de Deus, cheia de problemas, cheia de coisas. Só que ele quer entrar assim, ó, primeiramente. Ninguém quer mudar, ele quer entrar assim. Só que aí quando ele tenta passar pela porta, a porta ele não consegue passar. Ele tenta forçar, mas a porta não deixa. Aí ele começa a pensar assim: eu tenho que deixar de lado alguma coisa. Aí ele olha para essa mala aqui toda suja, toda imunda. Ele fala: quer saber? Vou deixar esses pecados aqui para trás. Ele joga para lá. Mas ele vai tentar passar com outras coisas. Ele deixa uma parte, mas as outras ele quer entrar. Quer ver ele tentando entrar, mas ele não consegue. Porque a porta é estreita demais. Ele tenta passar, a mochila agarra. Aí ele não consegue. Aí ele começa a analisar. Ele fala: olha, estou com alguns vícios aí
Eu vou deixar esses vícios para trás. Eu vou tentar, deixa os vícios para trás. Mas aí ele vai tentar passar. Ele vai tentar conseguir, mas ele não consegue, porque a porta é estreita demais. A porta é estreita, ele tenta de tudo, mas ele não está pronto para passar ainda. E aí, ele vai pegar essa mochila pesada aí atrás. É uma mochila até pesada, que é a mochila da ignorância. Mano. A pessoa fala, não, estou muito ignorante ainda. Eu preciso passar por essa porta. Vou abrir mão da ignorância, você é uma pessoa melhor. E aí ele tenta passar. Ele tenta passar, não consegue. E ele tem uma bolsinha, que é o pecado doméstico. Aquele pecado que você não conta para ninguém. Está fazendo escondido. Até hoje. Você abraça ele e fala, não, vou tentar passar, tenta passar. Ele não consegue. Ele vai tentar, não vai dar. Porque a porta é muito estreita. Tem que deixar tudo para trás para conseguir passar por ela. Porque o caminho é espaçoso, é estreito demais, perdão. E aí, por fim, ele fala, quer saber? Eu vou abrir mão desse pecado doméstico também. Aí ele tenta passar. Aí ele passa para a honra e glória do Senhor e vai viver livre. Amém? Deixa seus pecados ali, não pega de volta não, pelo amor de Deus, tá? Deixa ali. Você está entendendo que a pessoa que não tem uma vida de renúncia, ela não consegue, amados, entrar pela porta estreita. Então ela tem que ir deixando tudo para trás, as coisas deste mundo que ela amava fazer. Ô pastor, eu quando tocava um forró, eu era o pé de valsa. Meu irmão, se você quiser passar pela vida sambando, dançando forró, dançando calypso, o colapso, o que você quiser fazer, no final tem um abismo te esperando. É a porta estreita mesmo. Eu estou querendo só explicar para você no final escolher, porque a escolha tem que ser sua. Porque a ideia de renunciar é que a pessoa está perdendo. Se eu renunciar, eu estou perdendo, porque é o tamanho da bagagem. A pessoa ficou boa no pecado profissional, pecador profissional. Custei para chegar nesse nível e agora tem que abrir mão, tem que abrir mão. Parece que você está perdendo, mas na verdade você não está. Olha o que diz em Lucas capítulo 9, versículo de número 23. Lucas 9, 23. Jesus, ele diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Olha só o que Jesus está dizendo, que não é perder, amados, é se esvaziar. Quando você vai abrindo mão, você fica com espaço disponível e parece que no começo dá uma fraqueza terrível. Mas, amados, é você negar a sua carne. É a carne querer acender mais um cigarro, você fala, não vou. É a carne querer se drogar, você dizer, eu não vou. É negar a vontade da carne. Hoje é sexta-feira, ai meu Deus. Amados, quem não gostaria? Tem pessoas aqui que amavam chegar na sexta-feira e tomar uma cerveja bem gelada. Mas por que não tomam mais? Porque falam, não vou. A minha carne não me comanda. Não manda em mim. É negar a vontade da carne. Não, eu não preciso mais acender mais um cigarro, ir para uma balada. Aí a pessoa ela pensa que ela vai ficar fraca. Não vai. Sabe por quê? Porque quando você se esvazia, o Espírito Santo de Deus, ele virá sobre a tua vida e te fortalecerá, te ajudará nas suas fraquezas e te levantará. Amém? Diga para quem está do teu lado, é necessário renunciar. Temos que renunciar. Todo dia eu renuncio um pouco mais, amado. Você pode até parecer que está perdendo agora. Pastor, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou estar perdendo. Não, na verdade, você vai estar ganhando por toda a eternidade. Amém? Louvado seja Deus. Mas a pessoa que escolheu andar pela porta estreita, uma segunda característica,
ela suporta a rejeição do mundo. Porque funciona assim: você rejeita as coisas do mundo, logo o mundo vai começar a rejeitar você. Ô pastor, tem o meu amigo que é endemoniado, viu? Eu estava na igreja, aí de repente ele foi lá me chamar para sair, eu saí. Ele é endemoniado, viu? Ô cara endemoniado. Amados, se você rejeitar, automaticamente as coisas vão acontecendo. O mundo, ele vai rejeitar os cristãos por causa da fé que eles têm. Eu já fui rejeitado por causa da minha fé, por causa da minha escolha de vida. E você vai perceber que você não é mais querido. Tem festa que você fica sabendo só depois. Ninguém nem lembra mais de você. Mas sabe por quê? Que isso é muito chato, meu irmão. Você é chato demais. Você só fala de Deus. Você gosta das coisas muito certas. A gente gosta aqui de bagunça, de fuzuê, de auê. Quando uma pessoa ela escolheu andar pela porta estreita, é possível que até portas venham se fechar. Porque vai ter lugares que a pessoa vai falar: aqui cristão não trabalha. Aí você vai falar: aqui quem não trabalha sou eu, porque eu não nego a minha fé. A pessoa, ela vai ter algumas portas se fechando por causa da fé dela, e as pessoas vão se afastando. E em João capítulo de número 15, no versículo 18, Jesus ele vai deixar muito claro que essas coisas vão acontecer. João 15, versículo de número 18. Olha só o que Jesus ele vai dizer aqui. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Olha o que Jesus está dizendo, que as pessoas, elas não odeiam você naturalmente, mas o Cristo que está em você, eles vão odiar. Eles vão odiar. As pessoas, elas vão sofrer esse tipo de rejeição na faculdade, naquele círculo de amigos. Ah, não, fulano de tal é quadrado demais, deixa fora, senão vai atrapalhar a nossa festinha aqui, sabe? Só que, amados, as pessoas, elas vão te rejeitar. A família, ela pode ser que venha te rejeitar também. As portas, elas podem te rejeitar também. As portas terrenas. Mas, meus irmãos, quando isso estiver acontecendo, o céu vai estar te aceitando. O céu vai estar de braços abertos dizendo: eu tenho coisas melhores preparadas para você, em nome de Jesus. Hein? Mas qual que você gostaria, hein? O que você prefere? Ser rejeitado no mundo e ser aceito no céu? Ou ser aceito no mundo e rejeitado no céu, hein? O que você prefere? Ah, pastor, eu prefiro ser aceito no céu. Ah, então você precisa entrar pela porta estreita. E por fim, amados, a terceira característica, entre tantas que a gente poderia enumerar, da pessoa que escolheu andar pela porta estreita, é que ela, com o passar do tempo, ela começa a produzir os frutos do Espírito Santo. Igual, quando a pessoa ela começa na caminhada da fé assim, ó, cheio de problemas, cheio de dificuldades, mas quando ela decide se entregar, ela passa por uma transformação tão grandiosa que ela começa a produzir frutos do Espírito Santo. Tem pessoas que, por exemplo, com uma semana já começa a produzir. Igual eu, por exemplo, na minha conversão, eu com uma semana eu já estava liberto, completamente liberto de tudo que me prendia, não tinha mais vontade de fazer nada a não ser buscar a Deus. E ali a gente vai produzindo gradativamente. Mas tem pessoas que demoram um pouco mais, porque sempre que entrega a vida para Jesus, ela fala assim: ah,
Deixa eu pegar meu pecadinho aqui de novo, que esse aqui eu não posso abrir mão desse jeito, não. Eu tenho que ainda ver um filminho pornográfico, eu ainda tenho que fazer alguma coisa assim. Mas aí ela faz e cai, ela fala, não, eu quero Deus na minha vida. E isso vai retardando o processo. Mas se ela insistir na presença de Deus, chegará um momento que ela vai produzir também. Tem pessoas que demoram um mês, tem pessoas que demoram um ano, tem pessoas que demoram até mais, depende da entrega. Quanto mais a pessoa se entregar, mais Deus ele vai abençoar. E o que são os frutos do Espírito, amados? São qualidades de Deus impressa em nós pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5:22, vamos lá, vai enumerar uma lista de frutos do Espírito Santo, que são qualidades que Deus ele tem e que o Espírito Santo ele imprime em nós para que nós venhamos ser uma cópia do Deus Todo-Poderoso. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só quem passa pela porta estreita que consegue produzir isso, amado. Quem por si só consegue ter mansidão. Tem cristão até hoje que é antigo na fé e é bravo, é nervoso, não tem domínio próprio. Só quem passa pela porta estreita que consegue produzir tudo isso, que consegue ter uma vida transformada. Pela minha força, pela sua força, nós não conseguimos. Você não conseguirá, mas se eu decidir entrar pela porta estreita, igual você, eu creio que vai decidir, Deus ele vai te ajudar a produzir aquilo que você não tem conseguido. Amém? Então, amados, quem tem sido você? Qual o caminho que você está trilhando? Porque o final ele é diferente. Igual o provérbio popular, ele diz assim: todos os caminhos levam para Deus. E levam em partes, né? Porque leva para o juízo final para ser condenado. Aí a pessoa vai ver Deus mesmo. Todos os caminhos levam para o juízo final mesmo. Mas o provérbio bíblico, ele diz que não é todos os caminhos que levam para Deus. Há caminhos que parece que é bom para você, mas o final dele é perdição, é um abismo. E amados, a pessoa talvez ela não tenha noção do que é o final da porta larga. A Bíblia ela diz que vai haver choro e ranger de dentes. Sabe o que é isso, amado? Choro e ranger de dentes? É que todas as pessoas, elas vão ressuscitar. Elas vão ressuscitar. A igreja ressuscita primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, são arrebatados ao céu. Mas todas as pessoas, condenadas, não condenadas, elas vão ressuscitar. E como que ela ressuscita? O espírito volta para Deus, todos os espíritos. O espírito, o fôlego de vida. Mas a alma e o corpo, eles ficam juntos. A alma é aquilo que está guardado, todos os sentimentos de uma pessoa. Quem estiver no céu, a alma ela vai dizer, valeu a pena, você se esforçou, você se entregou, você renunciou, por isso que você está aqui. A pessoa vai ter aquele sentimento de alegria indizível e cheia de glória, porque conseguiu romper. Mas a pessoa que estiver condenada é da mesma forma, corpo e alma. A alma para trazer todos os dias a culpa, dizendo, você podia ter mudado e não mudou porque não quis. Você podia ter se arrependido e não se arrependeu. Aí você vai ter essa imagem aqui de eu falando, gente, entrega a vida para Jesus. Grava aí, ó, bate a foto aí, ó. Entrega a vida para Jesus. Aí você vai falar, nossa, o pastor aquele dia ele falou mesmo. E aí a culpa ela vem. Só que diz que o fogo ele não apaga, amados. Igual eu perguntei aqui na manhã, tem bombeiro aqui? Tem algum bombeiro aí? Algum bombeiro?
Queria que tivesse para falar com você da sensação de entrar dentro do fogo. Porque quanto tempo que você acha que uma pessoa demora para ser queimada viva? Você pegar ali uma gasolina, jogar em cima dela, jogar um fogo e ficar ali olhando. Ah, pastor, deve que uns 10 minutos ela já virou pó. Mas pensa bem, a pessoa está dentro do fogo e a sensação de queimar está acontecendo, mas ela não morre. Não morre. Aquele ardor, queimando. Aí a pessoa, ela começa a se lembrar e a alma falando, você está aqui porque você escolheu. Você escolheu. Foi uma escolha de vida sua. Foi uma escolha. Você não quis se aplicar, você não quis renunciar, você pensou que ia ser do seu jeito. A alma, ela vai ser a nossa inimiga, porque ela vai ficar nos lembrando, trazendo as reminiscências de um monte de culpa que a gente tem. Então, amados, o ranger de dente é isso. É aquela pessoa que não vai conseguir morrer, desejar a morte e não vai morrer. Mas aqueles que estiverem lá no céu vão estar ali gozando das delícias de se ter uma vida eterna. E sabe quando que começa uma vida eterna, amado? É quando uma pessoa ela entrega a vida para Jesus. Segundo a palavra de Deus, Jesus em João 11:25, ele vai dizer assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que, ainda que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem morreu, viverá. Vive. Quem crê em Cristo. Mas ele vai dizer assim, e aquele que vive, quem está vivo aí, diga glória a Deus. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Pode chegar aqui os radicais islâmicos com metralhadora e falar assim, cadê o pastor da igreja? Sou eu. Ah, se nega sua fé, não nego, pode me matar. A morte, amados, ela não tem poder sobre a vida daquele que está com a vida verdadeira, que é Jesus. Quando você entende isso e escolheu andar pela porta estreita, não tem depressão, não tem tristeza, não tem dor que te desanime, porque você sabe que Deus estará contigo e você estará com Ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus! E eu encerro aqui e agora só depende de você. O que você escolhe para a sua vida? Toda a igreja fique de pé. A minha missão era pregar. Pode aplaudir o nome do Senhor? Mas agora, preste atenção. A minha missão termina aqui. É pregar. Agora depende de você. É a sua escolha. É você quem decide. Lembra o seguinte. Existe 2 caminhos e uma só escolha. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem esse negócio de, eu estou na presença de Deus, só não estou na igreja, eu só não estou buscando, mas eu estou na presença de Deus. Você não está cultuando, você não está tomando santa ceia, você não está sendo exortado, como assim? Por isso que eu quero ler esse versículo com você de pé. Não fui eu que escrevi, tá? Está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Coloca aqui em cima, Heber. Olha só o que Deus ele pediu para escrever. Isso é Deus falando. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha Deus soprando de novo, igual Jesus. Escolhe a porta estreita. Escolhe a vida. Mas você tem uma escolha. É direito seu. Como eu gostaria de pegar você nesse lugar aí e trazer você até aqui. Mas não tem valor isso, amado. É você quem tem que decidir. E é por isso que agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos por um minutinho. Eu acho que 1 minuto é o suficiente para você chegar nessa conclusão.
Porque, amados, diz que uma pessoa quando morre, a vida passa na frente dela rapidamente. Eu creio que a tua vida ela deve estar passando. A vida que você está levando, aquilo que você está fazendo. Pastor, eu estou, graças a Deus, no estreito. Não tem lugar melhor para se estar, meus irmãos. O lugar estreito, ele gera dor, às vezes, na gente. É tão estreito que te esfola. Mas no final dele, meu irmão, Deus, ele estará no alto e sublime trono. E você o adorará, o exaltará. E é por isso que se você está caminhando com o Senhor firmemente, no dia que você escolheu andar com Jesus, poxa, continua, fica firme. Eu falo com as pessoas aqui na igreja, aqui nós não temos monopólio, nós não somos a única igreja, talvez você é de outra denominação, fica firme. Ou talvez você diz assim, pastor, meu caso é diferente, eu estou longe da presença de Deus. Eu nem entregar minha vida para Jesus ainda, eu não entreguei. E eu estou andando a passos largos no caminho da perdição. E é passos largos mesmo, amado. Você vê que quem está no caminho estreito ora para Jesus voltar e acabar com tudo. Quem anda no caminho largo, a vida dura menos, os jovens vão morrendo mais cedo, e eles querem mais tempo para viver e não tem. Por isso que hoje eu queria que você fizesse essa escolha. E se você escolher o caminho largo, amados, você pode ter certeza que eu não vou ficar com raiva de você de maneira nenhuma, embora eu te amo demais e não quero te ver perecendo. Eu respeito, porque é uma escolha que você fez da sua vida. Só não reclama do final. Não vem falar que Deus, ele não foi contigo, que você não sabia, que não vai adiantar de nada. Mas se você está aqui hoje, dizendo assim, pastor, a minha vida, ela está toda de cabeça para baixo. Eu me afastei de Jesus. E depois que eu me afastei da igreja, a minha vida ficou pior ainda, porque eu não estou tendo forças. Estava dando tudo certo, agora está dando tudo errado. A minha vida, ela estava indo bem. E agora parece que tem uma âncora nos meus pés me puxando para baixo. Hoje você pode escolher. Mas eu não vou vender sonhos para ninguém, não. O caminho é estreito, tá? A porta é estreita. A porta é estreita. Mas primeiramente, antes de entrar, você precisa escolher. Ele te ajudará, ele te aperfeiçoará para você chegar no fim da caminhada cantando o hino da vitória, um hino de louvor ao nosso Deus. E é por isso que eu quero perguntar aqui, quantos aqui nessa noite querem hoje entregar a vida para Jesus, se não entregaram ainda? Ou quantos aqui estão afastados da casa de Deus, estão sem igreja, estão sem ministério, e hoje querem voltar para Jesus? Quem quer, levanta a mão assim, direita, bem alto. Oh, glória, que bênção. Vem, vocês que ergueram as suas mãos, vem aqui na frente. Pastor, eu também quero, eu preciso de Deus na minha vida. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir, igreja. Vamos aplaudir por cada vida que está chegando. Pastor, eu também quero, então vem. Vem para Jesus. Mas alguém quer vir? Pastor, eu preciso. Eu escolho Deus hoje. Eu sei que Ele me escolheu, mas hoje é meu dia de escolhê-lo. Amém? Mais alguém? Vocês que estão aqui diante do altar, que bênção, viu? Que bênção, que alegria. Meu coração
está saltitante de alegria. Vou pedir para vocês que puderem se ajoelhem aqui diante do altar. Louvado seja Deus. Você que está no teu lugar, você está firme mesmo? Você está firme? Pastor, não estou não. Não estou não. A minha bolsa do meu pecado doméstico, eu guardo ela no olhar. Eu sempre estou indo lá buscar ela de novo. Se você está assim, vem aqui na frente. Pede socorro, amados. É escolha de vida quando você fala assim com Deus: Senhor, eu preciso de Ti, me ajude. Deus te ajudará. Ele te fortalecerá. Amém? Mas é uma escolha, meu irmão. É uma escolha. O final, Jesus, ele garante. É caminho de salvação. Amém? Vocês que estão firmes, estenda suas mãos em direção aos nossos irmãos aqui. E eu quero dizer para vocês que estão aqui diante do altar, não é vergonha nenhuma depender de Deus. Não é vergonha nenhuma fazer uma boa escolha. Quando nós escolhemos a boa parte, ela nunca nos será tirada. E você pode ter certeza de uma coisa, que você não está sozinho. Nessa batalha nós estaremos com você. Não é fácil, é você sendo ajudado e ajudando a gente também. Porque Deus, Ele te ama demais. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração e olha assim comigo: meu Deus e meu Pai, diante do teu altar, eu demonstro a minha escolha, pois eu creio que o Senhor deu a vida do teu Filho amado para me salvar. E hoje, diante do teu altar, eu firmo um compromisso com o Senhor e entrego a minha vida para Jesus Cristo, o meu Salvador, para todo sempre. Que assim seja feito. Agora vocês vão falando com Deus. Vai pedindo para Deus: Senhor, me ajuda desde já. Meu Deus, me ajuda nas minhas fraquezas. Você que está se reconciliando, fala com Deus: Senhor, eu me reconcilio contigo, Pai. Levanta o meu ministério, levanta o meu chamado. Me ajuda, meu Deus, a caminhar firmemente com o Senhor. Eu tenho uma família para resgatar. Eu tenho uma família para criar na tua presença. Fala com Deus aí, que eu quero orar pela tua vida. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, aqui, meu Deus, na tua presença, estão os teus filhos, Senhor, que fizeram a melhor escolha da vida deles. Pessoas, meu Deus, que hoje se entregam, pessoas que hoje retornam para a tua presença, como o filho pródigo retornou para a casa do pai, e assim como o pai estava de braços abertos esperando, eu tenho certeza, meu Pai querido, que o Senhor também está aqui de braços abertos, abraçando a cada um dos teus filhos. Meu Deus, eu sei que o Senhor está socorrendo a vida daqueles que estão em dificuldade, para vencer o mal, para vencer, meu Deus, qualquer tipo de situação. Mas nós cremos, meu Pai, que o Senhor que começou a boa obra em nossa vida, o Senhor é fiel para terminar. Pai querido, que esse dia aqui, meu Pai, ele fique gravado na tua memória, como o dia, meu Pai, que essa pessoa, ela escolheu, meu Pai, ela fez a escolha melhor, da porta estreita, do caminho estreito, mas do caminho de salvação para a honra e glória do Senhor. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, confirma o nome dela no livro da vida, para que ela entre na cidade santa pelas portas. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor.